né? Tá? Bom, sem mais delongas, né? Vamos começar porque o tempo urge. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o material só para se situar. Bom, nós estávamos falando na aula passada já dos princípios, logicamente, né? E nós paramos na parte do que eu perguntei para vocês das medidas provisórias. Falei da primeira corrente, da segunda corrente, né? Tá? A primeira corrente defendia que é possível medida provisória para a primeira corrente nega a possibilidade de medida provisória, criando no âmbito penal, porque afirma o quê? Afirma que a Constituição é clara em dizer isso, né? Então a gente não precisa de nenhum tipo de interpretação, porque o legislador ali não foi omisso, né? O legislador foi bem claro. A segunda corrente defende que não, que é possível desde que seja em benefício do réu, né? Sendo em benefício do réu, nós temos essa possibilidade, né? E eu falei no final que em qualquer uma das correntes, o que a gente tem que ter em mente? Que não pode, em nenhuma hipótese, né? Nenhuma das correntes admite medida provisória criando normas penais incriminadoras, né? Ou seja, criando crimes, né? Nem penas, tá? Isso eu fui bem claro, né? Em prejuízo do réu, não pode nenhuma das duas correntes admite, certo? Foi aí que a gente parou, né? Concordo comigo? Sim. Foi aí que a gente parou, né? Tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dissecar o princípio da. Não estou vendo aqui um negócio que é de suma importância para minha aula, que são lenços umedecidos. Sem eles eu não consigo limpar meu quadro negro aqui. Deixa o meu quadro branco, no caso, né? Só um minutinho aí, pessoal, tá? Só um minutinho. Todo mundo terminou o questionário já, não? Negativo. Eu já. Começaram o desafio? Eu não. Fazer uma revisão, homem. Eu vou fazer mais uma revisão nesse questionário aí. Estão me ouvindo aí? Sim, senhor. Perfeitamente. Tá. Então agora a gente vai dissecar esse princípio, né? Esse princípio, você falar que não há crime, não há pena sem lei, ele é muito pouco. A gente precisa dissecar o princípio em 4 partes. Então, esse princípio, num crime, nula pena, sem lei, ou seja, não há crime, não há pena sem lei, ele vai ser dissecado agora em 4 pedaços. Tá? E quais são eles? Num crime, nula pena, não há crime, não há pena sem lei prévia, né? Então, não há crime, não há pena. Eu vou deixar em português, tá? Para facilitar a nossa vida, né? Mas o princípio e sua dissecação, ele se daria em latim, né? Mas a gente vai falar em português, tá certo? Então, não há crime,
não há pena sem... Não, desculpa. Não há crime, não há pena sem lei Aí a gente disseca esse princípio em 4 pedaços, tá? Então, o primeiro deles, sem lei prévia. Prévia, tá? Que nada mais é do que o princípio da anterioridade, tá bom, pessoal? Então, não há crime, não há pena sem lei prévia, né? O que isso significa dizer? Tá lá no artigo 1º, né, do Código Penal, junto com o princípio da estrita legalidade, né, ou legalidade para quem entende que é sinônimo, tá? Não há crime, não há pena sem lei prévia, ou seja, a lei tem que ser anterior, né? Se você quer punir alguém por um crime, essa lei tem que ser anterior, não pode ser posterior, tá certo? Tá? Não esqueçam disso, tá? E a mesma coisa para aplicação da pena. Você não pode majorar uma pena após o cometimento da infração. Não vai valer para quem já cometeu essa infração, vai valer para quem vier depois, tá certo? A lei tem que estar em vigor, né? Exatamente, tem que estar em vigor, muito bem, tá? Então, aqui nós consagramos o princípio da anterioridade, né? E o que significa, qual que é a consequência desse princípio? A consequência desse princípio é aquilo que a gente já viu, que é a irretroatividade penal, né? Então, a regra é a irretroatividade penal, a gente já viu, né? A exceção é a lei penal retroagindo quando a lei beneficiar o réu, certo? Se beneficia o réu, pode voltar, pode ir para trás. Se não, é da onde ela entrou em vigor para frente, certo? Segundo extrato desse princípio é: não há crime, não há pena sem lei estrita. Lei estrita, pessoal. O que significa dizer isso? Num crime, nula pena, sine lege stricta. Pessoal, significa dizer que deve-se incriminar aquilo que está estritamente previsto na norma penal, tá certo? A norma incriminadora, ela é uma norma que deve ser observada de forma restrita ou restritiva. A gente não pode abrir margem para interpretações, né? Interpretações no sentido de ampliar o espectro da norma incriminadora, tá? E a consequência disso é que veda-se a analogia in malam partem, né? In malam parte, tá? O que significa isso? Veda-se a analogia em prejuízo do réu, tá? Veda-se a analogia in malam partem ou em prejuízo do réu, tá certo? Analogia somente em benefício do réu, tá certo? Qual que é o exemplo que a gente pode dar? O crime de corrupção de menores, com a redação anterior ao ano de 2009, pessoal, o artigo 218 falava o seguinte: corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 anos e menor de 18 anos, com ela praticando o ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo. Vejam que o artigo falava em maior de 14 e menor de 18 anos. Se eu pegasse uma criança de 13 anos e 11 meses, tá? E levasse ela para assistir uma cena de sexo explícito, eu não incorreria nesse crime, tá?
um show de sexo explícito. Por quê? Porque eu não posso fazer uma analogia in malam partem, ou seja, em prejuízo do réu, tá certo? O que aconteceu? O legislador se deu conta, né, da besteira que estava acontecendo nesse artigo e alterou a redação, certo? A redação posterior a 2009 fala o seguinte, ó, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lasciva de outrem, tá? A redação fala em menor de 14 anos, tá? E o artigo 227, parágrafo 1º, fala em maior de 14 e menor de 18, ou seja, com esses dois artigos ampliou-se o espectro da aplicação da norma, tá? Não deixando margem mais para que o sujeito ficasse impune, tá? Só que a lei surgiu após 2009, né? A redação posterior ao ano 2009, quem fez isso antes não pode ser punido. Por quê? Porque não se pode retroagir uma norma que prejudica o réu, certo? Tá? Agora, analogia in bonam parte, ou seja, em benefício do réu, pode, tá? A analogia em benefício do réu pode. Por quê? Porque ela não viola o princípio da legalidade, né, da estrita legalidade. Está de acordo com o status libertatis, ou seja, buscando beneficiar o réu, né, a sua liberdade, né, o seu estado de liberdade, tá? Então, a analogia em benefício do réu pode, em prejuízo do réu não pode, tá certo? A analogia aí seria um comparativo, professor? Analogia não é interpretação, lembra? É método de integração da norma. Uma norma que não tem correspondente, você pega uma outra norma que se aplica a um fato semelhante e traz ela para esse fato que não tem uma norma correspondente, tá? Tá certo? Professor, por exemplo, uma jurisprudência que trouxe benefício a um réu pode ser usado, então, como exemplo? Uma jurisprudência... Não, toda jurisprudência que beneficia o réu, ela pode ser utilizada. Mas lembra que jurisprudência não é fonte de direito penal. Ela não tem força cogente e ela só serve como referencial. Você pode utilizar na tua defesa, mas não quer dizer que vai ser acatado pelos outros tribunais, né? Tá? Entendi. Tá. Pessoal, terceiro aspecto dessa dissecação do nosso princípio: não há crime, não há pena sem lei escrita. Pessoal, lei incriminadora, lei do direito penal, é lei escrita, tá certo? Tá? Vamos gravar que a gente não tem leis, não tem os costumes, veda-se os costumes funcionando como norma penal incriminadora, tá? Costumes não criam crimes, tá? Quando eu falo norma penal incriminadora, vocês têm que entender que é norma que cria crimes ou aumenta, majora ou diminui penas, né? Tá? Mas são normas penais incriminadoras. Tá? Quando eu falo em norma penal incriminadora, é uma norma que cria crimes. Se ela cria crimes, ela beneficia ou prejudica o réu? Beneficia. Não, se ela cria um crime, ela beneficia ou prejudica o réu? Prejudica. Toda norma que cria crimes, ela está prejudicando o réu, tá certo? A gente tem que ter em mente isso sempre, tá? Então, se eu falar uma norma incriminadora, ela pode... ela beneficia o réu, eu estou falando uma coisa errada. Eu tenho que entender que uma norma incriminadora prejudica o réu. Por quê? Porque ela está criando um crime, certo? Tá? Agora, os costumes podem ser usados como fontes, a gente já viu, só que de normas penais não incriminadoras, né? Tá? Então, normas penais não incriminadoras, o costume pode ser utilizado. Em benefício do réu também, né? Sempre vai poder ser utilizado os costumes. Tá? Tá bom? E por fim... Não entendi, professor. Só repete, por favor, o que pode ser utilizado os costumes. Então, a gente tem que saber que a norma penal incriminadora ela é uma norma escrita, certo? Ela tem que estar na lei.
tem que estar previsto em lei, texto de lei, em respeito ao princípio da estrita legalidade, certo? Ou da legalidade se considerar sinônimos, né? Se ela é escrita, o que ela veda como consequência? Os costumes criando crimes, né? Os costumes criando crimes. Agora, em benefício do réu, os costumes podem ser utilizados, né? A gente já viu isso. Por quê? Porque o costume é uma fonte indireta, tá certo? Tá? Entendi. Beleza. E por fim, não há crime, não há pena sem lei. Desculpe, sem lei certa. Lei certa, pessoal. Lei certa. O que isso significa dizer? Isso aqui é o princípio da taxatividade. É o princípio da taxatividade, tá? Também chamado de princípio da determinação ou princípio da certeza, tá? Pessoal, o que esse princípio apregou? O que ele determina? Ele determina que a lei, a norma penal, ela tem que ser clara. Ela tem que ser autoexplicativa. Você tem que ler ela e entender o que está dito lá. Tá certo? Tá? É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Por exemplo, matar alguém, né? Isso. Ali, né? Quando você leu matar alguém, você sabe o que está escrito ali. Você não precisa de ninguém para te explicar aquilo lá. Por mais que você não estude, não seja da área jurídica, você vai conseguir entender o que significa matar alguém, né? Tá? Beleza. E as consequências são quais? Tá? São duas consequências, tá? Que decorre desse extrato do nosso princípio. Pelo princípio da taxatividade, é vedado tipos penais genéricos. Tá? É vedado tipos penais genéricos. Já vou dizer o que são isso daí, tá? E também a necessidade sempre, a obrigatoriedade de a pena deve possuir sempre um mínimo e um máximo fixado, tá? Então toda pena tem que ter um mínimo e um máximo fixado, tá? Então veda tipos penais genéricos e deve ter o mínimo e o máximo fixado, tá? Aí isso é o que nós temos que ter em mente que o princípio da taxatividade defende, tá? Só que tem um porém. O que são os tipos penais genéricos? Tipos penais genéricos são aqueles que não possuem, tá? Não possuem o mínimo necessário de determinação, ou seja, um conteúdo mínimo que te possibilite você compreender o que aquela norma penal está dizendo, o que ela está incriminando, tá certo? Tá? Então, o tipo penal genérico é aquele que não tem um mínimo de determinação, tá? Mas e pode isso, professor? Não pode, é verdade. E existe isso? Tem um exemplo para nos dar? Existe. Eu já vou falar para vocês, mas o artigo 20, tá, da Lei 7.170 de 83, que prevê o crime de terrorismo, ela fala o seguinte: praticar atos de terrorismo. Praticar atos de terrorismo. Só que ele não fala o que é terrorismo, tá? E deixa à margem do intérprete dizer o que é ou não ato de terrorismo. Não pode, tá? Isso é inconstitucional, tá certo? Por quê? Porque você pode jogar o que você quiser ali dentro, tá? Isso é um tipo penal genérico, não tem um mínimo de determinação, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o STF
o STF entende que o princípio da taxatividade esse princípio exige um conteúdo mínimo, tá? Um conteúdo mínimo. E com isso, o STF aceita, com base nisso, né? Com base nesse conteúdo mínimo, o STF aceita alguns tipos penais que estão incompletos, tá? Por exemplo, um que a gente já estudou, são as normas penais em branco. Lembra das normas penais em branco? O STF entende que elas são válidas. Porque elas têm um mínimo de determinação, um conteúdo mínimo, tá? O que pesa elas serem incompletas, né? A gente já estudou isso, eu não vou estudar de novo, né? Mas a gente sabe que ou o preceito primário, que é a descrição do crime, ou o preceito secundário, que são as penas, estão incompletos, né? E eles são complementados pelo quê? Por uma lei ou por um ato administrativo. A gente já viu isso, tá? Tá lá atrás na matéria, tá bom? Então, a gente sabe disso, a gente sabe que elas são incompletas, mas o STF aceita. Aceita porque elas têm um conteúdo mínimo, um mínimo de determinação, tá? Tá certo? Outro que o STF aceita são os tipos penais abertos, que eu falei agora, né, que eles são incompletos, tá? Desde que ele tenha um conteúdo mínimo, tá certo? Então, assim, o que são os tipos penais abertos? São aqueles que não esgotam a matéria de proibição. Eles não esgotam a matéria de proibição, deixando a cargo de quem? Do juiz complementar essa matéria, certo? São casos raros, a gente não é a regra do nosso Código Penal. Mas, por exemplo, todo crime que fala em culposo, ele tende a ser um tipo penal aberto. Por quê? Porque os crimes culposos são aqueles que são praticados com negligência, imprudência ou imperícia, tá? E vai caber a quem dizer qual desses casos que foram praticados? Juiz, tá certo? Então, o tipo penal aberto do artigo 121, parágrafo terceiro, fala justamente isso, que é homicídio, né? Daí ele fala assim, se o homicídio for culposo, tá? Se o homicídio for culposo. Então aqui é um caso de tipo penal aberto, deixa a margem do juiz, né, fazer essa interpretação. Só que veja, que quando ele fala em culposo, a gente sabe que ele está remetendo a uma análise em relação a esses três critérios, né? Se o sujeito, o agente criminoso agiu com imprudência, negligência ou imperícia, tá? É um tipo penal aberto? É, mas tem um mínimo de determinação, tá? Não podem tipos penais abertos, como aquele que eu falei agora, praticar atos de terrorismo. Porque atos de terrorismo pode ser qualquer coisa, fica à margem do juiz interpretar. Isso cria o quê? Insegurança jurídica, né, pessoal? Porque se você deixa tipos penais abertos pelo Código Penal inteiro, você está dando margem a quem? Ao juiz dizer o que é crime e o que não é, né? E daí a gente volta para aquela fase da insegurança jurídica que a gente não sabia mais por o que era crime e o que não era. Você podia ser julgado por qualquer coisa, tá? Beleza? O STF também, com esse conteúdo mínimo que ele afirma ser necessário apenas, o conteúdo mínimo, ele também aceita tipos penais
TP aqui é tipos penais, tá? Com imprecisão semântica. Imprecisão semântica, tá? O que é isso? Tipos penais com imprecisão semântica. O exemplo é o artigo 233 do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pessoal, praticar ato obsceno. Ato obsceno, ele possui uma imprecisão semântica. Por quê? Porque não tem como, né, eu saber, quando eu leio o artigo, eu falo assim, tá, mas o que é ato obsceno? Né? O que é ato obsceno? O que vai prevalecer aqui, pessoal? Vai prevalecer aquela questão que a gente fala da adequação social, né? Do momento que a gente está vivendo. Né? Por quê? Porque você tem que analisar esse crime, né, de acordo com a realidade social do momento em que a gente vive. Tá certo? Então, para ser um ato obsceno, o critério que o juiz vai adotar, a interpretação que ele vai aplicar aqui, não vai ser a mesma dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, 90. Tá? Vai ser difícil até ele definir o que é ato obsceno hoje em dia, né? Porque a gente está numa fase social que quase tudo é permitido, né? Tá? Então, aqui é mais um caso de que se entende que existe um mínimo de determinação e, portanto, esse artigo, esse crime, ele respeita o princípio da taxatividade, tá certo? Beleza? Rapidamente falando aqui do princípio da anterioridade, que eu já falei antes, né? Mas a previsão dele está no artigo 5º, inciso 39, tá? E no artigo 1º do Código, artigo 5º, inciso 39 da Constituição e artigo 1º do Código Penal, tá? Ele está junto com o princípio da legalidade, né? E ele está intimamente ligado a esse princípio, né? Então, sempre quando a gente fala do princípio da legalidade, a gente fala do princípio da anterioridade, porque eles têm a mesma previsão legal. Inclusive, alguns defendem, né, que o princípio da estrita legalidade seria justamente o princípio da anterioridade, né, embutido ali junto, tá? Como a gente já viu lá naquelas 3 correntes lá, tá? E o que o princípio da anterioridade defende? A irretroatividade penal, né? Então a gente já viu essa questão da irretroatividade. Eu não vou tratar isso de novo, né? Mas a gente já viu que a norma entra em vigor e a partir do momento que ela entra em vigor é que passa a valer, né, todo aquele arcabouço, todos os crimes que ela está prevendo, tá certo? E ela só retroage para beneficiar o réu. Se é para prejudicar, ela não vai retroagir, né? A gente já viu isso daí, então não vou aprofundar novamente nisso, tá? E passamos a falar agora do princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima, que possui 2 subprincípios que a gente já viu como características do direito penal, mas eles também são considerados princípios, que é o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade, tá? Eu vou revisar depois com vocês, mas já anote aí. Normas penais em branco vão cair, depois eu vou falar lá de novo.
esse princípio vai cair. Fragmentária, as características do direito penal vão cair. Mas eu vou falar no final de novo. Qual é o princípio, professor? Princípio da legalidade, princípio da intervenção mínima e princípio da fragmentariedade e subsidiariedade vai cair. Princípio da anterioridade também. Tá? Todos esses que eu falei agora, essa dissecação do princípio da legalidade vai cair, tá? Mas eu vou falar depois no final, de novo, pode ficar tranquilo. Então, o princípio da intervenção mínima, pessoal. Veja o que fala o professor Kleber Masson. Estatuiu a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão de 1789, em seu artigo 8º, que a lei somente deve prever as penas estritas e evidentemente necessárias. Surgia o princípio da intervenção mínima, apenas quando a criminalização de um fato se constitui meio indispensável para a proteção de determinado bem ou interesse, não podendo ser tutelado por outros ramos do ordenamento jurídico. Ô, Elisandro, pode falar, rapidinho. Não estou ouvindo, mas... Tá. Pessoal, bom, a gente sabe que o direito penal deve se preocupar com o quê? Com a proteção dos bens jurídicos mais relevantes. A gente já falou isso, né? Tá? Então, os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade são aqueles que importam para o direito penal, tá? Então, a intervenção penal, ela é legítima, tá? Quando a criminalização de um fato, né, tornando-o crime, é indispensável para a proteção de determinado bem ou interesse, tá certo? Então, o direito penal, ele só entra em ação quando aquele bem jurídico que ele quer proteger só vai ser protegido se ele criar uma conduta e torná-la... pegar um fato da vida social, uma conduta humana e torná-la criminosa, né? Tá? Então, assim, só nessas horas é que deve o direito penal atuar, quando ele entender que o único meio de proteger um bem jurídico é criando um crime, tá certo? Tornando aquela conduta criminosa, tá? Então é isso que a gente tem que ver. O direito penal mínimo defende exatamente isso, né? O direito penal mínimo defende o direito penal atuando quando não há outra forma de proteção do bem jurídico. Ponto final, certo? Sabemos disso. Veja o que fala o Arthur Gueres, professor Arthur Gueres. O princípio da intervenção mínima tem duas faces. Nega a possibilidade de o direito penal proteger bens jurídicos que não são essenciais. E, de outro lado, determina que o direito penal proteja os bens jurídicos considerados essenciais. Ou seja, o que você quer com esse princípio? É justamente que o legislador não fique correndo atrás, né, de discriminar toda e qualquer conduta, né, para ter, por exemplo, para que o direito penal atue como uma forma de política de governo, como uma função fazendo propaganda para o governo, tá certo? Propagandística. É mais ou menos isso. Eu ia falar, mas ficou muito difícil de desistir. Fazendo propaganda para o governo, não é a função do direito penal. O direito penal deve atuar como? Deve atuar em bens jurídicos essenciais. Então, quando a gente fala da liberdade, da vida, né, do patrimônio, tá? A gente tem que tomar cuidado para que o direito penal não comece a trabalhar como uma plataforma eleitoral do governo, tá certo? E tem esse princípio tem dois destinatários, né? Um é o legislador, certo? Recomenda o que ao legislador? Moderação no momento de escolher as condutas, né?
que devem ser protegidas. A gente tem que ter moderação, não é para sair pegando todas as condutas e tornando elas criminosas, tá? Mas ele também é dirigido ao aplicador do direito. Quando já tem o crime, né? Já tem a pena, mas o aplicador do direito deve analisar se é necessário, naquele caso concreto, ele tem que analisar o caso concreto, é um caso existente, né, apresentado a ele. Ele deve analisar se é, no caso concreto, necessário aplicar o crime, né, considerar a conduta criminosa, ou se ela se resolveu pelas demais esferas, pelos demais ramos do direito. Tá certo? Se ela foi resolvida pelos demais ramos do direito, tá? Se foi, não deve aplicar a norma, não deve aplicar o crime, tá? Veja o que fala o STF. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias a própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não há de se ocupar, não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, por não importarem lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. Ó, aqui é um resumo do que a gente tem que ter em mente desse princípio, tá, pessoal? Muito embora exista o crime, a gente tem que analisar, no caso concreto, se houve uma lesividade efetiva, né? Aqui já tem um outro princípio aqui atrelado, que é o princípio da lesividade ou ofensividade, que a gente vai falar ainda hoje, tá? E ver se ele está em desacordo também com os anseios sociais, né? Se há um prejuízo importante. Esse pedacinho aqui do STF é muito legal de a gente ter ele em mente, tá? E os dois princípios decorrentes que estão atrelados a ele são justamente o princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade, que a gente já falou nesses princípios, mas falamos como características do direito penal. Ele também é uma característica, né? A fragmentariedade, tá? Então, o que é o princípio da fragmentariedade? Veja o que fala o professor Kleber Masson. Esse princípio deve ser utilizado no plano abstrato, ou seja, no plano legislativo, para o fim de permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do direito tiverem falhado na tarefa de proteção do bem jurídico, tá? Então a gente está falando aqui no plano legislativo. O legislador analisa e pensa, não, o direito civil já tentou tutelar isso, já foi protegido por outros ramos e continua tendo uma incidência grande de condutas nesse sentido, então eu vou criminalizar, né? Eu vou pensar essa conduta e vou torná-la criminosa, tá? Beleza. Então, o significado desse princípio é o quê? Aquilo que eu já falei para vocês como característica. O direito penal não pode abraçar, ele tem os braços curtos, ele não pode abraçar todos os problemas que surgem no mundo jurídico, né, pessoal? Tá? Então, ele só vai atuar na proteção dos bens jurídicos mais importantes, né? Escolhendo os bens jurídicos que ele quer proteger, pensando aquelas condutas que ele quer discriminar, tá certo? Tá? Ele pinça as condutas mais relevantes, aquelas que causam maior dano ao bem jurídico, para torná-las condutas criminosas, tá certo? Tá? Então, ele opera onde? Nos fragmentos, por isso que a fragmentariedade, ele opera nos fragmentos do universo de ilicitudes. Lembra que a gente viu lá atrás? Aqui tem um monte de ilícito, né? Ilícito civil, ilícito tributário, ilícito administrativo, né? Civil, dentre outros, ambientais. E para cada ilícito desse tem uma
punição administrativa, né? Vários tipos de punições. E o direito penal, ele é só uma pequena parcelinha aqui de tudo isso de ilícito que existe. E quando ele entender que os outros ramos não estão funcionando, daí ele vai lá e pega uma conduta que está lá e traz para dentro do direito penal, tá certo? Tá? Por isso que ele opera nos fragmentos das ilicitudes, né? E ele não opera no conjunto das ilicitudes, ele opera nos fragmentos das ilicitudes, tá? Então, o princípio da fragmentariedade, ele é uma orientação ao legislador. Não crie tipos penais desnecessários, tá certo? Tá? É quando o princípio da fragmentariedade ainda quando o crime não existe. Ele busca evitar uma inflação penal, né? Um monte de crimes dentro do nosso universo do direito penal, tá certo? Beleza. E eu não sei se eu falei, mas existe lá atrás, mas existe a fragmentariedade. Ele evita a tipificação, o aumento de tipificação ou não? É isso? O objetivo é esse. Tipificar é criar um crime, certo? Quando você tipifica, você cria um crime, né? Tá? E o que ele quer evitar é justamente o legislador criando crimes por atacado, né? Tá certo? Beleza. E a fragmentariedade das avessas, o que é, pessoal? Esse princípio é um princípio de duas mãos. Ele orienta o legislador a não criar crimes, mas ele também orienta o legislador a olhar para aqueles crimes que já foram criados e se tornaram desnecessários, né? Porque existem condutas criminosas que foram criadas em outros tempos e com o passar do tempo a sociedade passou a entender que ela não era tão grave, tá certo? Qual que é o exemplo aqui? O exemplo é o crime de adultério, né? A gente já falou dele também, acho que eu já falei disso, né? Acho que em outros tempos. Tá? O crime de adultério. O crime de adultério já foi mais grave, já foi grave. Hoje, essa conduta, em que pese ela ser de outros pontos de vista grave, do ponto de vista do direito penal, ela não é relevante, tá? Você deve resolver isso aonde? Em outras esferas, tá certo? Com isso, o que o legislador fez? Ele olhou para essa conduta que já existia, que era uma conduta que ele tinha tornado criminosa, e olhou e falou assim, não, aqui não há mais necessidade de que ela continue sendo crime. E o que ele fez? Ele deixou, revogou ela, né? Criou uma abolitio criminis aqui, para que essa conduta deixasse de ser considerada crime, tá? Então isso que é a fragmentariedade e as avessas. A fragmentariedade normal, ela orienta o legislador a não criar crimes. A fragmentariedade e as avessas orienta o legislador a fazer o quê? A pegar um crime que já existe, mas que não tem mais relevância para o direito penal e revogá-lo, tá certo? Já o princípio da subsidiariedade, eu falei que a fragmentariedade orienta o legislador, né? A subsidiariedade orienta o aplicador do direito, né? O juiz, tá? Veja o que fala o professor Kleber Masson novamente. De acordo com o princípio da subsidiariedade, a atuação do direito penal é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. Lembra? O direito penal é a última ratio. Lembra aquele exemplo do irmão mais velho? Né? Você só corre para o irmão mais velho quando a coisa está feia, né? Então é mais ou menos aí. O direito penal é a última ratio, tá? A gente só vai se socorrer dele quando os demais ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem falhado. Lembra que eu falei dos meios de controle social que não tem viés punitivo? A igreja, o sistema de saúde, a escola, lembra? Falei várias, a imprensa, né? Tá?
Então, quando todos esses ramos falharam para controlar a ordem pública, daí quem que entra? Entra o direito penal, né? Então, o direito penal ele é subsidiário. Se a situação se resolveu de uma forma que ele não precisou atuar, eu não preciso aplicar o direito penal, eu não preciso incidir a norma criminal, tá certo? Tá? Então, essa orientação é a quem? Ao julgador, né? Ao aplicador do direito. Aqui está, a gente está falando no plano concreto, não mais no plano abstrato, tá certo? O crime já existe, tá? Mas, no plano real, não precisa aplicar-se o tipo penal, né, o crime, pois, no caso concreto, não há legitimidade na atuação penal, não há legitimidade na atuação do direito penal. Por quê? Porque ele está se resolvendo ou se resolveu de uma forma menos gravosa, tanto para o réu como para todos os envolvidos, tá certo? Veja o que fala o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Olha, veja o que ele fala. O paciente, no caso aqui era um habeas corpus, né? Então, quando entra com habeas corpus, a pessoa que está sofrendo o habeas corpus, ela é o paciente, no caso, né? O paciente foi denunciado porque se constatou em imóvel de sua propriedade suposta subtração de água mediante ligação direta com a rede concessionária do serviço público. Ele tinha uma casa, uma propriedade, e estava usando água sem pagar para a Semasa, vamos dizer, né, no caso. Anote-se... Clandestina? Oi? Uma ligação clandestina, exato. Anote-se que, à época dos fatos, ele não residia no imóvel. Mas, mesmo assim, ele quitou o débito. Ele foi lá e pagou. Ele falou, eu não residia no imóvel, esse imóvel estava alugado, né, sei lá. Vamos presumir que estava alugado. Mas eu fui lá e paguei mesmo assim para não me incomodar. Ele foi lá e pagou, tá? Dessa arte é aplicável o princípio da subsidiariedade, pelo qual a intervenção penal só é admissível quando os outros ramos do direito não conseguem bem solucionar os conflitos. Daí que, na hipótese em que o ilícito toma contornos meramente contratuais e tem equacionamento no plano civil, não está justificada a persecução penal. Veja, pessoal, primeira coisa aqui que vocês têm que ter em mente, olha, é um princípio de direito penal, por isso que eu falei que eles são importantes, sendo aplicado num caso concreto. Lembra que eu falei para vocês? Os princípios, eles são aplicados nos casos concretos, tá? O STJ entendeu justamente isso. Ele resolveu na esfera civil, ele quitou o débito, que era o mais importante. Ele resolveu o problema. Para que a gente vai continuar com a persecução penal? Se ele resolveu através dos demais ramos do direito, né? Então, aqui é o caso claro de aplicação do princípio da subsidiariedade, tá certo? Então, a gente pode dizer que o princípio da intervenção mínima, ele é o princípio raiz e ele tem dois substratos, que é o princípio da fragmentariedade, que é voltado para o legislador não ficar criando crimes desnecessários, e também olhar para aqueles crimes que já não têm necessidade de existir e aboli-los, né? E também é voltado para o julgador, através do princípio da subsidiariedade, para que ele analise, no caso concreto, se outros ramos do direito ou outras formas de controle social. Se se resolveu, ele pode aplicar esses princípios e encerrar a questão sem condenar o réu, tá certo? Tranquilo? Deu para entender esses três princípios aí, pessoal? A Nelly tá com uma cara de preocupada ali. Deu, uma base deu. Deu, né? Porque assim, não tem muito mistério, porque assim, o princípio, a gente entendemos o quê? Intervenção mínima. O que significa? Significa justamente o direito penal
né, atuando somente para a proteção dos bens jurídicos mais importantes quando necessário, né, discriminando aquelas condutas mais relevantes. E ele se subdivide justamente na fragmentariedade, que é voltado para o legislador não ficar criando crime desnecessário, e voltado também para o juiz, né? Para o juiz justamente analisar o caso concreto e ver se é necessário condenar o réu, já que ele pode ter resolvido por uma outra forma. Tranquilo, né? Tá? Lembrando que a fragmentariedade e a subsidiariedade são características do direito penal, tá? Também está lá nas características que vão cair na prova. Pessoal, encerrei esse material, vou passar para o próximo agora, tá? Vamos para o próximo que eu mandei hoje para vocês ali. E começamos falando do princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. Princípio da lesividade ou princípio da ofensividade, que também está ligado, como eu falei para vocês anteriormente, os princípios eles se entremeiam, né? Eles estão ligados entre eles, tá? Então todos estão conectados. Tá? E esse princípio ele também está ligado ao princípio da intervenção mínima, que a gente acabou de falar. Né? O que significa o princípio da ofensividade ou da lesividade? Bom, como eu falei agora mesmo, alguns autores entendem até que ele não pode nem ser visto em separado, tá, do princípio da intervenção mínima, tá? Porque ele é uma característica do princípio da intervenção mínima. E quando eu falo de um e falo do outro, realmente, muitas vezes, eles parecem ser a mesma coisa, né? O Fernando Capês fala o seguinte, ó. Para o Fernando Capês, o que é o princípio da lesividade e ofensividade? Não há crime quando a conduta não tiver oferecido ao menos um perigo concreto, real, efetivo e comprovado desculpe, de lesão ao bem jurídico. A punição de uma agressão em sua fase ainda embrionária, embora aparentemente útil do ponto de vista da defesa social, representa ameaça à proteção do indivíduo contra uma atuação demasiadamente intervencionista do Estado. Tá? Pessoal, esse princípio diz o seguinte, tá? Para que você considere crime, só vai existir o crime, né, ou a infração penal, quando o sujeito praticar uma conduta que gere lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penal, tá certo? Tá? Então, o crime existe quando o sujeito pratica uma conduta humana que gera lesão ou perigo de lesão, tá? Ao bem jurídico penal, a um bem jurídico penal, tá? Tá certo? Esse é a análise mínima para vocês terem conhecimento do que se tem pelo princípio da lesividade. O que ele exige? Uma tentativa de homicídio se encaixaria aqui, professor? Se encaixaria, tranquilo. Por quê? Porque ela causou... Vai depender muito aqui, digamos que a tentativa de homicídio tenha sido... Ela não causou nenhum dano real no sujeito, não atingiu o sujeito, tá? Então ela causou um perigo de lesão, né? Perigo de lesão, tá? Pessoal, aqui a gente tem que ter, para que a gente possa prosseguir na matéria, tá? A gente tem que ter em mente o que é
resultado jurídico e o que é resultado naturalístico. Eu já falei para vocês sobre isso, tá? Mas vou falar aqui para a gente conseguir fazer essa distinção. Resultado naturalístico. Depois, quando vocês olharem esse segundo material de vocês, vocês vão ver que tem um anexo a ele que faz toda uma distinção entre esses crimes, tá? Crimes de dano, crimes de resultado, tá tudo ali. Mas eu vou falar rapidamente sobre eles, tá? Resultado naturalístico é aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente vê. Aonde que está o resultado naturalístico? Está no mundo físico. Seria o corpo, né? No caso do homicídio, seria o corpo. Tá certo? Tá? Então, é aquilo que a gente vê. Você pode ver, você pode presenciar, né, com seus olhos o que está acontecendo, tá certo? No caso do crime de dano patrimonial, por exemplo, um dano num veículo, você pega um taco de beisebol, a esposa traída pega o taco de beisebol e destrói o carro inteiro do cara. Se quer matar o cara do coração, é fazer uma coisa dessa, né? Destrói o carro inteiro, né? Aí o que se provocou ali? Se provocou um crime de dano, tá? Você vê o resultado, né? O que é no caso do crime de dano, o resultado naturalístico, o que é? É o carro ali todo destruído, né? Tá certo? Tá travando, pessoal? Tá todo mundo... Tá tranquilo? Tá. Tá de boa. Beleza. Tá? Então a gente já sabe que o dano, no caso do resultado naturalístico, é aquele que a gente vê, tá certo? Tá? Já o resultado jurídico, tá? O resultado jurídico é aquele que não está no mundo físico, né? Ele está onde? Está no mundo jurídico, né? Se ele está no mundo jurídico, a gente não vê, tá certo? Né? Pessoal, quando eu falo em lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penal, eu estou falando do resultado jurídico, tá certo? Resultado jurídico, tá? Para o direito penal, claro que o resultado naturalístico em determinados crimes, ele importa, mas para o direito penal o que importa é o resultado jurídico, né? Então, no crime de homicídio, o que é o importante? É a lesão ao bem jurídico vida, tá certo? Bem jurídico vida, né? No caso de eu pegar e destruir o carro da outra pessoa, para o direito penal importa qual? O resultado jurídico, que é lesão ao bem jurídico patrimônio, tá certo? Seria material e imaterial, mais ou menos, professor? Para a gente entender? Não diria imaterial. Assim, não existe essa abordagem. Vou falar. Seria, no caso, assim, travou um pouquinho o senhor aí, não dá mais para a gente ouvi-lo. Dos tipos de crimes, tá? Material e Os físico. tipos de crimes, tá? Vamos lá? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Material e físico é a mesma Voltou, coisa. Vamos lá. Vamos lá no anexo. O anexo está lá no final do material. Existem várias classificações, mas quanto ao resultado naturalístico,
O crime pode ser material. O material é o que produz evidência, né, professor? Exatamente. Formal e de mera conduta, tá? Então, quando a gente fala de resultado naturalístico, tá? A gente está falando de crime. A gente pode classificar os crimes em materiais, formais e de mera conduta, certo? Os crimes materiais são aqueles que deixam, tá? Eles devem produzir um resultado. Devem produzir um resultado. Vejam, o homicídio, ele produz o resultado naturalístico morte do sujeito, certo? O furto, ele produz o resultado naturalístico subtração, né? O produto vai ser subtraído, né? No peculato, nós temos a apropriação, né? A apropriação do funcionário público daquilo que é da administração, tá certo? E no estupro nós temos o resultado naturalístico, conjunção carnal, tá certo? É necessário para os crimes materiais, eles exigem a produção do resultado. Exigem a produção do resultado. Legal? Até aí. Mesmo que seja só tentativa? A tentativa é justamente a produção do resultado mal feito, né? Ela não produz. Porque assim, se um crime material existe a produção do resultado, se ele não produziu, nós diríamos que o crime não ocorreu. Mas nós temos uma norma de ligação, que é o artigo 14, inciso 2. Essa norma cria essa ponte entre o resultado mal feito, né, ou a não produção do resultado, e o crime, tá? Porque, a grosso modo, eu diria que não existiria o crime, né? Porque se não produzir o resultado, não existiria o crime. Mas o artigo 14, inciso 2, cria esse elo de ligação para a tentativa, para os crimes tentados, tá certo? Tranquilo até aqui? É um pouco meio complicadinho, né? Porque quando a minha cabeça, né? Quando eu penso numa tentativa, imediatamente vem ali que não se produziu o resultado, né? Aí por isso que eu pergunto para o senhor. Sim, mas ele continua sendo um crime material. Ele exige a produção do resultado para que ele esteja completo. Se não produzir o resultado, ele está incompleto. Porém, por isso que a pena é outra, né? A pena para tentativa é outra, certo? Certo. Tá? Beleza. Então já vimos o crime material e o exemplo clássico é o homicídio, certo? Tá? Homicídio. Existem os crimes formais. Os crimes formais, ou também chamado de consumação antecipada, tá? Esses crimes, eles preveem um resultado possível, tá? Possível e desejado pelo agente, ou seja, pelo autor do crime. Mas, para a consumação dele, enquanto o material exige a produção do resultado para a consumação, senão é um crime tentado, no formal ele não exige a produção do resultado para a consumação. Não exige, tá? Basta a conduta. A conduta é suficiente para esse crime se consumar, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Pode ocorrer o resultado? Pode, mas ele é mero exaurimento do crime, tá? Gravem isso. O crime formal, quando ocorre a produção do resultado, a gente fala que ocorreu o exaurimento do crime, mas ele não é necessário para a consumação. Exemplo, corrupção ativa. Se eu chegar para o sujeito e falar assim, ó, vou te dar... Eu te dou R$1.000 aqui para você não me multar. O crime já se consumou. Se o sujeito aceitar o valor, tá? É mero exaurimento, tá certo, pessoal? Tá? Ele já se consumou no momento em que eu fiz a proposta. Não precisa que o agente administrativo aceite o valor que eu ofereci para ele, tá? Da minha parte, eu já cometi o crime, que é corrupção ativa, oferecer a vantagem, certo? Tá? E a extorsão? A extorsão é a mesma coisa, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça,
com o intuito de obter passivo para outro indevida vantagem econômica. Se eu constranjo alguém mediante violência ou grave ameaça, com o fim de obter vantagem ilícita, eu não preciso que o sujeito me dê essa vantagem. O crime já ocorreu, tá certo? Professor, se houver a intenção, então ele já ocorreu. Não, a intenção está no plano subjetivo, não foi exteriorizado, certo? Tá? Eu tenho que... eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, mas a intenção não está no plano fático, está no plano psíquico, né? Eu tenho que exteriorizar o crime. Oferecer, constranger a pessoa, falar assim, ó, ou você me dá R$1.000 ou eu vou te dar uma facada. Pôr em prática, isso. Tá? O exaurimento seria o fim do crime, né? Ou seja, ele que nem está o exemplo ali embaixo, né? O exaurimento seria a consumação. A consumação. Ele pega a senha e vai lá e saca o dinheiro. Eu falei errado, não é a consumação. Eu falei errado, não é a consumação, porque o crime já se consumou com a exigência. O exaurimento é a produção do resultado, entendeu? É a produção do resultado que o crime desencadeou, tá? Pode falar, Bruno. Então a passiva ela seria menos pior que a extorsão, porque a passiva ela não existe ali a ameaça, né? Eu não tô com o artigo, eu não tô com o Código Penal aberto aqui, deixa eu dar uma olhada. A passiva é solicitar ou receber, né? É que a passiva, não, é que aí, não, é que você tá pensando, a extorsão qualquer um pode produzir, certo? Isso. Já a passiva não é um crime comum, né? Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Só um minuto. Solicitar para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de vantagem. Tá? Aqui o que a gente está falando? A corrupção passiva está ligada a um servidor público. Tá? Somente o servidor público. A extorsão ela é um crime diferente, ela está ligada a qualquer um. Tá certo? Tá? Pessoal, vamos seguir, tá? O exaurimento, então, como eu falei, né, é a ocorrência do resultado naturalístico, tá certo? Ou seja, se eu na extorsão exigir uma vantagem econômica, eu recebi, o crime se exauriu, mas para a consumação não faz diferença, porque é um crime formal, tá certo? Não exige a produção do resultado para que ele se consume, basta a conduta criminosa, o ato de exigir, tá certo? E, por fim, nós temos o crime de mera conduta. O que é o crime de mera conduta? É aquele em que o tipo penal ele descreve a conduta sem se referir a qualquer resultado. No formal, ele faz menção ao resultado, obter vantagem econômica, né, na extorsão, né, exigir vantagem econômica. Na corrupção ativa, oferecer, né, a vantagem, né? Então pode ocorrer o resultado. Aqui não tem resultado naturalístico, tá certo? Veja só, o que está se punindo aqui é apenas a conduta mesmo, tá? Apenas a conduta, não o resultado. Ele é irrelevante para qualquer tipo de questionamento aqui, tá? O que a gente pode falar aqui? Quais os exemplos? Violação de domicílio. O sujeito, ele invadiu o domicílio, é uma mera conduta, né? Não tem necessidade de nenhum outro resultado, apenas adentrou no imóvel alheio sem ser convidado, sem que a pessoa permitisse, ele já causou esse crime, tá certo? A desobediência é a mesma coisa, tá? Ó, desobedecer ordem legal de funcionário público. Aqui não está se falando em nenhum tipo de resultado, bastou a conduta, ele já incorreu no crime. Tá certo? Se o funcionário público deu uma ordem legal e ele não obedeceu, ele já incorreu nesse crime. Tá certo? Tá? E o crime de omissão de socorro é a mesma coisa. Ó, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
Não fala em nenhum resultado aqui. É só a conduta de deixar de prestar assistência. Por isso que eles são chamados de crimes de mera conduta. Tá? Não se faz menção a nenhum tipo de resultado aqui. Tá? Então a gente viu as 3 espécies de classificação de crimes segundo o resultado naturalístico. Tá? Segundo o resultado naturalístico. Beleza? Mas nós também temos uma classificação segundo o resultado jurídico, tá? Então, segundo o resultado jurídico, o crime pode ser de dano ou lesão e de perigo. De perigo. E o crime de perigo, ele pode ser de perigo concreto ou abstrato. Tá? Crime de dano, tá? Ou lesão, e o crime de perigo, que pode ser crime de perigo concreto ou abstrato. Pessoal, em relação ao crime de dano ou lesão, tá? Nesses casos, a consumação só se produz com a efetiva lesão ao bem jurídico, tá? A consumação só se produz efetiva lesão ao bem jurídico penal, tá? Então, no crime de homicídio, a gente sabe que o crime de homicídio ele tem um resultado naturalístico, a gente já viu, tem aquela já vimos a classificação inclusive, né? Mas ele também é um crime de dano. Por quê? Porque para a efetiva consumação eu preciso da lesão ao bem jurídico, certo? Se eu não produzir a lesão, produzir um perigo de lesão, eu tenho o quê? A tentativa, certo? Tá? Você veja que para o mesmo crime nós temos 2 classificações. Uma está no plano do resultado naturalístico e a outra está no plano do resultado jurídico, tá certo? Tá. E então, para que ocorra a consumação, eu preciso de uma efetiva lesão ao bem jurídico penal. Então, no caso do homicídio, seria o resultado jurídico perda da vida, né? Perda da vida, né? Lesão ao bem jurídico vida, que seria a perda da vida. A pessoa seria lesionada aí, tá? Já os crimes de perigo, eles exigem uma mera exposição do bem jurídico a uma situação de perigo. Mera exposição do bem jurídico a uma situação de perigo. Aqui, para que esse crime ocorra, não precisa ter o dano, a lesão, basta a probabilidade do dano, pessoal, tá? Então aqui nós temos uma exposição do bem jurídico penal a uma situação de perigo. Exposição do bem jurídico penal a uma situação de perigo, tá certo? Mas então qual que é a diferença entre perigo concreto e perigo abstrato? Tá. A diferença é que para que ocorra
a consumação, aqui nesses casos dos crimes de perigo, nos casos de perigo concreto, vai ter que ter a efetiva comprovação de que o bem jurídico penal foi realmente exposto a perigo, tá certo? Por exemplo, uma tentativa de homicídio que a pessoa chegou a atirar, mas não acertou. Não confunda. Homicídio está nos crimes de dano, tá? Que exige o quê? A efetiva lesão ao bem jurídico para que ocorra a sua consumação. Efetiva lesão ao bem jurídico, tá certo? Fica lá no nosso primeiro conceito aqui, ó, para que ocorra a consumação, efetiva lesão ao bem jurídico. Mas nesses crimes de dano ou lesão, não impede que ocorra a tentativa, né? Aqui pode ter a tentativa. A tentativa ocorre quando? Quando a lesão não se consumou, tá certo? Tá? É aqui, tá? A efetiva lesão, tá certo? Aqui. Quando não se consuma a lesão, nós temos a tentativa, tá? Tá certo? Tá aqui no crime de dano ainda. Nos crimes de perigo, não é o caso da tentativa. Porque na tentativa, o bem foi exposto ao dano. Ele não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do sujeito, tá? No caso do crime de perigo, não. Basta uma situação de risco, uma situação de perigo, uma probabilidade de que o dano poderia ser produzido, tá? E daí se divide em crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. O de perigo concreto, ele exige a efetiva situação do perigo. Veja o artigo 132 do Código Penal. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Tá? No caso do Covid ali na alta, seria um caso? Não, porque lá estaria... Se a pessoa não usasse máscara. Mas aí teria que ter... Dirigir alcoolizado, ele vai incorrer em crime próprio, tá? Ele vai incorrer em crime próprio. Vamos pensar, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá certo? Ó, é bom para a gente fazer a diferenciação. Olha, o sujeito dispara uma arma de fogo em local não habitado. Ele está no meio da mata e resolve dar um tiro para cima, tá? Ele dá um tiro para cima. O local é não habitado, tá? Não habitado. Contudo, existia uma pessoa lá no momento em que ele deu o disparo da arma de fogo, tá? Existia uma pessoa. Ele achava que estava num lugar não habitado, mas existia uma pessoa lá no meio da mata também, tá? Esse é o caso de crime de perigo concreto. Por quê? Porque vai ter que demonstrar que essa pessoa efetivamente correu perigo. Tá? É o artigo 15 da Lei dos 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Vai ter que demonstrar que o sujeito estava exposto a perigo. Sei lá, ele atirou na minha direção e o projétil, eu estava do lado dessa árvore aqui e o projétil atingiu a árvore. Tá? Vai ter que ser comprovado. É difícil a comprovação. A gente está num plano de conjecturas aqui, né? Só para eu dar um exemplo, tá? Esse é um exemplo do crime de perigo concreto. O sujeito disparou a arma num lugar que não era para ter ninguém, mas tinha uma pessoa lá e ele não atingiu a pessoa, mas a pessoa vai ter que ser comprovado que ela foi exposta a perigo, tá? Tá certo? A colega coloca ali o exemplo de uma bala perdida, mas aí não se aplicaria? Não, a bala perdida, se ela atingir a pessoa, já incorre no crime de homicídio, né? Se ela matar a pessoa ou de lesão. É outro crime já, tá? Porque a bala perdida, quando fala em bala perdida, a gente fala numa bala que atingiu a pessoa, né? Um projétil que atingiu, tá? Tá certo?
Veja o exemplo agora do crime de perigo abstrato, pessoal. Crime de perigo abstrato é aquele que basta a mera prática da conduta. Basta a mera prática da conduta. Ela não admite prova em contrário. Eu não vou precisar provar para ninguém que ele incorreu nesse crime, tá certo? Tá? Basta a mera prática da conduta. O exemplo aqui é o artigo o artigo 15. Antes eu tinha dado como exemplo o artigo 15, tá, o Estatuto do Desarmamento, tá. E aqui... Artigo 33 está ali, né? É que eu acho que o primeiro exemplo, deixa eu só abrir a lei aqui, que eu acho que o primeiro exemplo é o parágrafo. Um pouquinho, deixa eu só abrir aqui a lei 1826. Só abrir aqui, só um pouquinho. Desculpa, eu fiz uma confusão aqui, na verdade. O exemplo que eu dei de perigo concreto é o exemplo do artigo 132 do Código Penal, que é o sujeito dá o tiro em lugar ermo, em lugar desabitado. É o artigo 132, ele não está no Estatuto do Desarmamento, tá? No material de vocês está certinho. Desculpa, estou me engasgando. Já se o sujeito faz o disparo de arma de fogo em local habitado, dá um tiro para cima no local habitado, tá certo? Ele vai incorrer no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, ó, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Digamos que ele deu final de ano, ali, ano novo, o pessoal tinha costume, antigamente, de pegar o revólver e dar uns tiros para cima, né? Digamos que ele faça isso. Ele incorre no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. E aqui é crime de perigo abstrato. O que é o crime de perigo abstrato? Não precisa de comprovação de que ele expôs alguém efetivamente a perigo, tá? Então, basta ele disparar arma de fogo em local habitado e já se entende que ele expôs as pessoas a risco, a perigo, tá? Desde que a finalidade não tenha sido a prática de outro crime, né? Porque se ele atirou para acertar alguém, aí seria tentativa de homicídio, tá? Tá certo? Então, vejam, eu falei do crime de dano. O crime de dano é o quê? Exige o resultado jurídico, exige a lesão ao bem jurídico penal. Se não ocorrer a lesão, ocorre a tentativa, tá? No caso do crime de dano. E o crime de perigo é aquele que não exige a lesão ou o dano. Ela exige só a exposição a perigo. Nos crimes de perigo concreto, você vai ter que provar que realmente a pessoa foi exposta a perigo. Nos crimes de perigo abstrato, você não precisa provar. Basta a conduta e você já expôs essa pessoa ao risco e, portanto, incorreu no crime. Outro crime para exemplificar é o artigo 33 da Lei de Drogas. Ó. Qualquer conduta relacionada à droga do artigo 33 é um crime de perigo. Você não precisa provar que a pessoa foi prejudicada com o tráfico de drogas. Entendeu? Ó, importar, exportar, remeter, preparar, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, né? Ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Veja que aqui não precisa comprovar que a pessoa foi prejudicada com a droga, tá? Basta a exposição a perigo. Se ele tinha a droga, já estava expondo as pessoas a perigo, tá? Não precisa prova em contrário, não precisa comprovar o crime, tá?
Fizemos essas duas distinções, resultado naturalístico, resultado jurídico, classificação do crime segundo o resultado naturalístico, classificação do crime segundo o resultado jurídico, tá, pessoal? Tá certo? Já fizemos essas duas distinções para tentar dar uma clareada em relação a dano, tá? A dano. Porque quando eu falo do princípio da lesividade ou ofensividade, eu estou falando de dano, tá? De dano e, portanto, estou falando do plano jurídico, tá? No plano jurídico, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Então, crime de dano, né? Ou crime de perigo concreto ou abstrato, tá aqui. A gente está querendo, quando a gente fala do princípio da ofensividade, a gente está falando de resultado jurídico. Por quê? Outra coisa que vocês têm que ter em mente, todo crime tem resultado jurídico, nem todo crime tem resultado naturalístico. A gente já viu, o crime de mera conduta, ele tem um resultado jurídico, mas ele não tem um resultado naturalístico, certo? Invasão de domicílio produziu um resultado jurídico, mas não produziu um resultado naturalístico, tá certo? Tranquilo. Isso se ele não subtraiu nenhum bem, né? Não, mas daí é outro crime, né? Daí a gente já está no outro crime, né? É porque se a pessoa invade o seu domicílio, né, e furta um bem, tá? Entende-se que a invasão foi um mero caminho para que ele produzisse um outro crime, né? Então ele vai ser absorvido, tá certo? Tá? Ele vai ser absorvido pelo crime de furto, que é o crime principal, tá? Professor, pode repetir, todo crime tem resultado? Todo crime tem um resultado jurídico, né? Porque se tem crime é porque a gente está protegendo um bem jurídico e esse crime, ele violou o quê? Ele causou uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. Então ele sempre vai ter um resultado jurídico. Mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Por quê? Nós já vimos que nos crimes quanto ao resultado naturalístico, existem os crimes de mera conduta, que nem tem resultado, né? Que é o caso da invasão do domicílio, desobediência e omissão de socorro, tá? Pessoal, quando eu falo em resultado jurídico, eu estou falando no resultado jurídico, ó, vocês ficam na responsabilidade de me avisar quando faltar 10 minutos, tá? Que eu tô... Já falta, professor. 10 minutos no seu relógio ou no nosso, professor? Já falta, professor. Eu tô embalado aqui, só paro quando vocês avisarem. Já avisou, professor. Já professor. 10 minutos não dá nada. Não vem me enganar. Tá, então tem 10 minutos, dá para falar uma vida aqui inteira. Isso. Uma vida inteira ainda. Então, não, eu já baixei meia hora ainda. Baixei meia hora. Mais tempo para revisão, Jefferson. Ó, pessoal, resultado, eu vou dar tudo as dicas, vai estar facinho depois. Resultado, a gente já falou que tem que ter o quê? Resultado jurídico, né? Para que exista crime, tá? Resultado jurídico. Mas para ter resultado jurídico, ele tem que ser relevante. Não basta só ter um resultado jurídico, ele tem que ser relevante, tá? O que significa dizer isso, pessoal? Para que o resultado jurídico ele seja relevante, ele tem que preencher, penalmente relevante, ele tem que preencher alguns requisitos, tá? Tá certo? Quais são eles? Eu quero esse, mãe. Produção de um resultado concreto. Produção de um resultado concreto. Produção de um resultado grave. Produção de um resultado grave. O resultado tem que ser intolerável e o resultado tem que produzir uma ofensa transcendental.
Desculpe. Tá? Então, para que um resultado seja relevante, penalmente relevante, ele tem que preencher esses 4 requisitos, tá? Vamos ver cada um deles. Produção de um resultado concreto, tá? Em tese, esse requisito aqui impediria a existência de crimes de perigo abstrato e presumido, tá certo? Tá? Como é o caso do crime de desobediência e o que a gente já falou, tá? Ocorre que como é o caso do crime de disparo de arma de fogo, né? Tá? Por quê? É um crime de perigo abstrato, né? Ele não gerou nenhum resultado, não foi comprovado a lesão aqui, né? E ele é aceito. Então, vejam, é exigido, mas nós temos as exceções, que são exatamente os crimes de perigo abstrato, tá certo, pessoal? Tá? Em tese deveria ser vedado, mas como exceção existem alguns crimes, tá certo? É o caso do crime do artigo 15 e o caso do crime do artigo 33, que é o de drogas, tá? Tá certo? Produção de um resultado grave. Se o resultado não for grave, vai ser aplicado o princípio da insignificância. Contudo, nós não vamos falar do princípio da insignificância agora, não vai cair na prova esse princípio, tá? Então, se você não produz um resultado grave, um resultado jurídico grave, você aplica o princípio da insignificância, tá? Só gravem isso, mas não vai ser falado do princípio da insignificância agora, tá certo? Então não vai cair na prova o princípio da insignificância. E um resultado intolerável. Resultado intolerável. O que significa isso, pessoal? Que se o resultado produzido ele é tolerado pela sociedade, ele não poderá ser considerado penalmente relevante. Exemplo, maus tratos de animais em rodeios. Não vou entrar no mérito aqui se o animal é maltratado ou não, tá? Mas é admitido pela sociedade, certo? Se é admitido pela sociedade, o sujeito não pode responder pelo crime de maus tratos de animais, tá certo? Tá? O resultado produzido é tolerado pela sociedade, é aceito pela sociedade. Mutilação no corpo, como perfuração de orelha de bebê. É um resultado que é permitido socialmente, é uma convenção social, se aceita, né? Se a sociedade aceita, ele não pode ser considerado crime, não é crime de lesão corporal, tá certo? Mesma coisa a prática da circuncisão em filhos, né, do sexo masculino, de pessoas que são adeptas da religião judaica, tá certo? Tá? Se é admitido socialmente, não pode ser punido. Seria um caso de lesão corporal grave ou gravíssima, mas é tolerado pela sociedade, tá certo, pessoal? Então, nesse caso, não é um resultado penalmente relevante, tá certo? Também podemos dar de exemplo aqui as lesões corporais decorrentes das lutas de boxe, por exemplo, ou de MMA. Se está dentro das regras das lutas, é porque a sociedade aceita, é uma convenção e não pode ser o sujeito punido, né, por produzir algum tipo de lesão decorrente desses esportes, tá certo? E por fim, não menos importante, deve produzir uma ofensa transcendental. Isso aqui, na verdade, é um princípio chamado princípio da alteridade, também chamado de princípio da transcendentalidade, tá? O que esse princípio diz, pessoal? Que o direito penal não se ocupa de atitudes meramente internas, que são condutas que são incapazes de sair da esfera do agente criminoso, tá certo? Tá?
Então, eu não posso incriminar uma atitude que não atinja terceiros, né? Não atinja terceiros, tá? Ela tem que sair da minha esfera íntima e atingir uma terceira pessoa, tá bom? Tá? Por esse princípio aqui, é vedado incriminar atitudes internas. Pensamentos, pessoal. Tá? É a cogitácio. Aqui nós estamos na fase da cogitácio. Eu posso pensar em matar um sujeito por dia. Se eu não exteriorizar isso, o problema é meu, tá certo? Então ninguém pode ser punido por atitudes internas, pensamentos, desejos e sentimentos, tá? Isso faz parte da nossa psique, né? Não está atingindo ninguém, tá certo? Esses aspectos subjetivos, isoladamente, eles não têm relevância penal nenhuma, tá? Então você pode pensar o que você quiser, você pode ser um homicida em massa, pensar em matar 200 pessoas por dia. Se você não sai do teu pensamento, não interessa para o direito penal. Você pode ter algum problema, mas para o direito penal não interessa, tá? Tá certo? É isso que a gente tá vendo. Condutas que não passem do autor, tá certo? Então, não se pune autolesão, pessoal, tá? Não se pune, condutas que não passem do autor, tá? Então, eu não posso punir autolesão. Se eu ficar me mutilando, me chicoteando, eu não posso punir. Ninguém vai ser punido por isso. Tentativa de homicídio. Não se pune tentativa de homicídio. O sujeito tentou se matar, ele não vai responder por nenhum crime, tá certo? Tá? Cuidado, pessoal. Quem auxilia ou instiga alguém a se suicidar vai responder pelo crime do artigo 122, tá? Mas o sujeito que tentou se matar não responde por crime nenhum, tá certo? Também não se pune atos preparatórios. Atos preparatórios. Pessoal, o crime, ele tem duas fases. Uma fase interna e uma fase externa, tá? Só vou terminar isso aqui e daí paramos, tá? A fase interna e a fase externa. A fase interna a gente já viu. É a cogitação. Eu posso ficar pensando em matar uma pessoa a minha vida inteira e não vou ser punido por isso, tá certo? A fase externa, ela se divide em preparação, execução e consumação. 3 fases dentro da fase externa. A preparação, que é a primeira fase, ela não pode ser punida isoladamente. Portanto, digamos que eu pense em matar alguém, vá lá, compre uma arma, municie a arma e não faça nada com ela, mesmo que eu tenha pensado em matar. É preparação. Atos preparatórios não são punidos isoladamente, tá? Digamos que eu tenho um porão na minha casa e eu construo uma cela dentro da minha casa para manter alguém sob cárcere privado, mas eu nunca chegue a executar o crime. Não vou responder, não vou responder por crime nenhum, tá certo? A cela vai estar lá e eu não vou responder por crime nenhum. Beleza? Beleza. Deu os 10 minutos, professor? Deu os 10 minutos, tá? Então vamos à parte boa agora, para vocês. Boa. Diga então, lá. Vamos lá. Quem ficou até agora vai ser contemplado com dicas para a prova. Vamos lá. Podia ser com as questões da prova, né, professor? Mas daí eu vou responder o processo administrativo daí, né? Mas com as dicas que eu vou dar aqui, vocês estão suci. Deixa eu só abrir aqui para que eu já tinha anotado aqui. Tá bom, vamos lá. Pessoal, quentíssimo
para a prova aqui, me sopraram aqui que vai cair ius puniendi. Isso. Lembram? Direito do Estado de punir, né? Tá? Ius puniendi vai cair, tá certo? Lembram do ius puniendi, né? Tudo que eu falei sobre direito de punir do Estado, tá? Essa é a primeira dica. Fonte, pessoal, fonte. O que a lei é? O que a jurisprudência é? É fonte, não é? Normas penais em branco. Lembra que eu falei? Doutrina. Lembra disso, né? Vai cair. Princípio da estrita legalidade ou reserva legal, que é a mesma coisa. Princípio da estrita legalidade ou reserva legal e os seus desdobramentos. Lembra dos desdobramentos? Falamos hoje. Nullum crime, nulla pena, sine lege prévia, sine lege stricta, sine lege certa e sine lege scripta. Lembra? Eu falei Princípio da estrita. Princípio da estrita legalidade ou reserva legal e seus desdobramentos. Falei hoje dos desdobramentos. Aqueles 4 substratos. Tá? Tá. O princípio da legalidade, que também, da reserva legal, que também é chamado de estrita legalidade, vai cair, né? Vai cair bastante. Então, estudem bem. Também falei do princípio da anterioridade, sua consequência, lembra? Vai cair também. Qual que é a consequência do princípio da anterioridade? Eu falei para vocês. A irretroatividade, né? Tá? Uhum. Pessoal, analogia e interpretação analógica, lembram? Falei desses dois também. Lembra que a interpretação analógica é uma interpretação que está dentro da lei? Lembra aquele caso que tem um caso, o legislador dentro do crime, ele prevê um caso genérico, né? Ele usa alguns exemplos e depois traz um caso genérico que abrange todos os outros, lembra? Interpretação analógica. E a analogia também vai cair, tá? A última, quem pediu aí, repete a última. A última o quê? A anterioridade? Princípio da anterioridade e a sua consequência é retroatividade penal. Tá bom, chega. Não, mas vocês não querem todas as dicas? Todas. Vai lá, professor. Continua. Normas penais em branco, já falei, né, pessoal? Lembrem dos casos lá das normas penais em branco, tá? Homogênea, heterogênea, inversa ou avesso, tá? Também vai cair escola clássica e escola positivista. Lembra que tem um quadrinho lá com as diferenças delas? Tá? Vai ter uma questão de princípio da ofensividade. Por isso que eu queria vencer o princípio da ofensividade aqui hoje. E lembrem de estudar também o anexo, crimes materiais e crimes quanto ao resultado naturalístico e crimes quanto ao resultado jurídico, tá? Não entendi esse, professor. Repete, por favor. Tá, eu falei do princípio da ofensividade e da lesividade aqui, né? Tá? Falou. Tá, beleza. E vai cair... Quando eu falei do princípio da lesividade e ofensividade, eu expliquei para vocês a classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico e quanto ao resultado jurídico. Tá fresquinho na memória de vocês aí. Tá? Isso vai cair. E características do direito penal. Lembra? Fragmentariedade, subsidiariedade, publicidade, coercibilidade. Meu Deus do céu, tá muito fácil a prova. Queria ter um professor que me desse todas as dicas. Pessoal, é isso aí. E o exponiente... Muita coisa, professor. Deus do livro. Não, mas tá mastigadinho. Só estudar bem estudado que não tem como não ir bem, né? E os puniendi?
Direito do Estado de punir? Esse foi o primeiro que eu falei lá, né? Tá. As fontes, o senhor quer que a gente... É uma questão de cada. É, uma questão... Não, princípio da legalidade tem mais uma questão, né? Vai ser 10 questões? 10 questões, cada uma vale 1 ponto. Objetivas. São objetivas. Beleza. Vai ter um espaço para vocês botarem a turma, porque tem turmas diferentes. Um espaço para vocês botarem o nome de vocês e tem um espaço para assinatura. A assinatura, vocês têm que assinar todas as folhas, tá? Tá certo? Porque são várias folhas, então você tem que assinar todas as folhas. Tá certo? Só para que eu possa identificar a prova, né? Tá? Beleza. Professor, é o senhor que vai aplicar a prova ou vai ser a universidade? Eu vou aplicar a prova, só que eu acho que como tem mais de 100 alunos, vai ter que ter 2 salas. E daí provavelmente eu vou ficar numa sala e a outra vai ficar alguém que eles vão indicar lá, não sei quem é. Vai ser no horário da prova, no horário da aula, tá? Então cheguem um pouquinho mais cedo, que eu vou chegar uns 10 minutos antes, para vocês não... Para começar a prova no horário e às 8 horas encerra, né? Na verdade, eu acho que não vai chegar a ser 100, né? Eu acho que vai ser uns 70, porque a maioria... Não, eu tô falando com base no diário de classe, né? Eu não sei quantos vão aparecer no dia para fazer a prova, né? Tá? Perguntar pode, professor. Sem consulta ao material? Meu Deus do céu, consulta ao material, você tá doida? Professor. Já dei todas as dicas aí. Incentivar a fixação dos conteúdos, é muito conteúdo, professor. Ô, professor, essa aqui da Daniela é maravilhosa, eu super apoio. Não, claro, a gente... Pô, não quer todo mundo fazendo direito penal 2, professor? Vocês só vão se embananar com a consulta no material na última hora. Vou nada. Nada. Tem que chegar lá pronto, tá? Tem que chegar lá pronto. Agora... Vocês deram azar, voltamos às provas físicas. Até o semestre passado... Pois 2 pesos e uma medida, né, professor? Por isso a consulta do material é importante. Era facinho até o semestre passado, agora ficou difícil de novo. Mas assim, ó, fiquem tranquilos, vamos fazer a prova tranquilo, estudem o que eu falei. Tá? E daí a gente vai ver também, vai ter os trabalhos, quer dizer, ninguém vai reprovar... Vai ter recuperação, professor. Recuperação da prova. Não, caso eu tire menos... recuperação era até o 2º grau, agora professor, caso eu tire menos de 5. Não, vai todo mundo passar. Ô, professor, dá continuidade aí que o senhor falou, que todo mundo vai passar, ninguém vai reprovar. Não, tenho fé em vocês, tenho fé, claro. Eu acredito em todos aí. O material tá bom para estudar, eu já dei as dicas aí. Tá bem tranquilo agora. Pelo menos limitou, né? Então isso já foi interessante. Vocês agora já tem uma... muito conteúdo, a gente fica... Exato. Fica meio perdidão, assim, mas... Mas agora dá para dar uma boa estudada aí no que eu falei, né? Tá? Tá bom, pessoal? Então, boa sorte. Eu vou estar lá torcendo para vocês. Ó, outra dica de ouro. Outra dica de ouro. Não tentem colar na minha prova, tá? Quem tentou se deu mal. Foi preso. Não porque eu pego e tiro a prova e do zero. Não, porque as provas são diferentes. Então não adianta vocês quererem colar, tá? Já vou avisando. Essa é a dica de ouro. Ô, tá? professor, e quando que é a prova? É no dia, na semana que vem. No horário da aula. No mesmo horário da aula. Terça-feira, no mesmo horário da aula, né? Terça-feira, dia 26, mesmo horário da aula na universidade, tá? As provas são no dia 25 ao dia... O local ainda a ser definido. Não, vocês têm a sala de vocês lá, não tem? Temos. Aonde que é a sala de vocês? É a 267. A nossa fica onde é o COC ou fica na faculdade mesmo? Na faculdade. Ah, não, 267 é primeiro piso, segundo piso? É segundo piso. Aí tem a turma A, que é no primeiro piso, daí que é 104. Mas a turma B é 267. Então eu vou definir com a secretaria, eu já vou falar para eles me indicarem as salas que vão ser as provas, para que eu possa aplicar, chegar na sala certa lá e aplicar. Eu vou pedir até para eles, de preferência, uma sala do lado da outra, tá? Então, eu vou informar para vocês qual sala que vai ser, tá bom? Tá bom, professor. Aguardamos aí. Beleza, obrigado. Pessoal, boa sorte, estudem bastante, não deixem para estudar na última hora.
Professora deixa Ademar tá esperando na outra hora. Valeu, obrigado, um abraço. Até mais. Obrigado, professor. É, Até a prova, tchau. professor. Tchau. Valeu, abração.